Olá, boa tarde. Contagem regressiva para as festas de final de ano e para as férias. Você já decidiu qual o seu destino? O JC Debate de hoje vai dar umas dicas para uma boa escolha. E para esquentar nossa conversa, nós vamos começar embarcando no litoral de Maceió. A reportagem é da TVE de Alagoas. Um mar de tonalidades entre o azul turquesa e o verde marinho rivaliza com a beleza exuberante dos coqueiros. Isso é Maceió, o paraíso tropical que encanta cada vez mais turistas. A cidade é maravilhosa, as praias são lindas e o artesanato aqui é bem bacana. As praias muito lindas, assim, a água cristalina, muito lindo. É uma sensação maravilhosa. Eu, de verdade, estou aqui, vai fazer 2 anos em janeiro. Eu não penso nos próximos 5 anos em morar em outro lugar. A orla marítima tem um ótimo padrão urbanístico e as opções de lazer são muitas. O passeio de jangada até as piscinas naturais é imperdível. A cultura regional é outro atrativo. Nós estamos na Feira de Artesanato da Praia de Pajuçara, um dos locais mais frequentados pelos turistas. Maceió recebe a cada ano mais de 1 milhão de visitantes. Eles vêm de todos os lugares do Brasil e também de vários países da Europa e da América do Sul. Não é para menos. O litoral é suave e as praias mansas e apropriadas para banho. Maceió dispõe de uma bem montada rede hoteleira. Mais 19 hotéis estão em construção. A diversidade de restaurantes permite degustar pratos que variam do regional ao sofisticado. O artesanato é rico e de uma variedade impressionante. Não é à toa que esse ano Alagoas foi o estado que mais cresceu no segmento turístico em todo o Nordeste. Jaqueline não pensou 2 vezes e resolveu abrir uma pousada em Maceió. Essas praias, essa cultura, foi essa beleza que é comparada do Caribe, que não tem em lugar nenhum no Brasil, só aqui, que é justamente esse diferencial. E para falar sobre as opções de turismo no Brasil, recebemos Francisco Leme, vice-presidente administrativo da Associação Brasileira de Agências de Viagens, e Fernando Nogata Cani, professor de hotelaria e turismo do Senac São Paulo. Participe aqui da nossa conversa, você pode mandar perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Boa tarde, obrigada pela presença aqui hoje com a gente. Boa tarde. Vendo essas imagens aí, né? Quem é que já não tem vontade de fazer as malas, né? Vamos começar a nossa conversa hoje falando um pouquinho qual que é o balanço, né? Um ano turbulento para o nosso país. Como é que o setor do turismo se comportou diante disso tudo? Olha, diante dessa situação econômica que nós vivemos, o nosso setor até que, vamos dizer, estamos bastante otimistas. Esperamos crescer 5% a 6% esse ano. Isso é válido por quê? Porque os próprios agentes de viagem conseguiram negociar com seus fornecedores para trazer melhores condições para os seus consumidores. Uhum. Professor. Eu acho que agregaria a essa complexidade do cenário macroeconômico as instabilidades políticas, né? Isso acaba também trazendo um pouco mais de complexidade e de certa forma, incertezas sobre a atuação e a envergadura de potencial de crescimento do país, né? Mas tem um termômetro disso ali na sala de aula também, né? Porque é professor, né? Como é que está o interesse por esse mercado? Sim. A área de turismo, ela é bastante instigadora, né? Ela propicia a interação entre pessoas, entre sociedades, o conhecimento de novos lugares, de novas paisagens. Hoje, esse desafio da incorporação de tecnologias na operação e no usufruto do próprio viajante, né? Então, são realmente embates aí desafiadores aí para o mercado e para a instituição de políticas de desenvolvimento do país também. Agora, para quem conseguiu se planejar, muito bem, mas para quem ainda não fez isso e pretende aí aproveitar esse fim de ano, as festas, ainda dá para fazer bons negócios? Tem boas oportunidades? Sim, temos grandes oportunidades. Eu acho que, vamos dizer, procurando o seu agente de viagem, filiado à BAV, ele vai encontrar sempre alguma coisa, a prateleira está cheia de opções. É tudo aquilo, vamos dizer, que vai caber no bolso do consumidor, né? Então, nós temos aí vamos dizer, hoje promoções ainda. Você paga o primeiro e o segundo cabines de navio, por exemplo. O terceiro e quarto passageiro é grátis, criança não paga. Isso em resorts, opções variadas. O que vale destacar dos últimos anos para cá, assim, de benefícios para o consumidor mesmo, para esse turista, em termos de flexibilidade mesmo, de tentar
conseguir alguma coisa que caiba no seu bolso, né, professor? Uhum. O que a gente... Tem sido positivo nesse sentido? Sim, acho que é uma competitividade cada vez maior, né? Não apenas de atores dentro do próprio país, mas dentro de um contexto de turismo global, né? Uhum. Então, hoje o leque de opções para o usuário, para o consumidor, ele é bastante amplo e está numa agilidade bastante frenética, né? Se por um lado é um rol de opções bastante grande, você também tem essa necessidade de ponderar com fornecedores de qualidade em relação a formas de pagamento, em relação a destinos seguros, né? Para você ter uma boa experiência. O Brasil é um país, vamos dizer, bastante hospitaleiro, né? Então e destinos assim de variados, quem gosta de praia, quem gosta de serra. Quer dizer, então nós temos aqui opções várias. É tudo uma questão, vamos dizer, da gente ver, estudar. Hoje, vamos dizer, antigamente você entrava numa agência, você saía com folhetos, uma mala de folhetos de papel, você carregava papel para tudo quanto é lado. Hoje não, hoje você pode entrar numa agência e você fazer uma experiência virtual daquele destino que você gostaria de ir, entendeu? Então, é um negócio assim. E outra, olha, eu quero um pacote de um hotel com hotéis 5 estrelas, ou quero um com 4 estrelas, ou qualquer... Então, dá para você, vamos dizer, hoje o agente de viagem, além de consultor, ele é um arquiteto, ele é um designer, entendeu? Então, é um negócio assim fantástico. Nós agora, na feira da ABAV, na Expo ABAV, que foi agora em setembro, o último, nós tivemos lá o Hackathon. Então, vamos dizer, apareceram, o pessoal apresentou agências virtuais. Então, você faz um tour virtual por qualquer destino. Então, é um negócio interessantíssimo. A tecnologia é um grande aliado nosso hoje. Agora aqui tem aquelas pessoas que cada vez mais tentam se aventurar sozinha e a internet é uma grande aliada, né, nesse caso, professor. Mas o que a pessoa deve se perguntar aí, o que vale a pena chamar a atenção antes de tentar fazer por conta própria, sabe? Porque tem a opção das agências e tem a opção ali de entrar na internet, tentar um hotel aqui, ali, comprar passagem separadamente, não é? Eu acho que esse tempo despendido pelo viajante na fase pré-viagem, ela tem sido cada vez maior, ela tem acontecido cada vez com maior antecedência. E eu acho que o viajante ele acaba fazendo esse mapeamento justamente, né? Um mapeamento de como é via pacotes, via agenciado, como é de forma independente, ele tem como fazer essas investigações, essas simulações. Acho que as questões de garantias, né, de consumo, elas são importantes, do direito do consumidor, questões de segurança, de integridade física do indivíduo, do grupo de viagem, né? Então, há formas de mapear essa confiança dos fornecedores intermediários ou locais para assegurar uma ótima experiência. Agora, eu gostaria, Andrés, de ressaltar o seguinte. Eu acho a internet é um aliado fortíssimo. Agora, a diferença é que, às vezes, as pessoas vão para a internet para fazer uma compra e ela compra, vamos dizer, uma passagem, um bilhete qualquer, um destino aqui dentro do Brasil ou fora, e ele não se atenta por uma série de regras que aquela tarifa tem. Então, vamos dizer, ela não dá direito a reembolso, você não pode mudar a sua data de viagem. Então, é onde eu digo, vamos dizer, a gente tem sentido no nosso segmento, o consumidor vai na internet para fazer pesquisa e tudo mais, mas na maioria das vezes ele vem no agente de viagem, onde ele... Sim, olho no olho, consegue tirar ele todas as consegue dúvidas. tirar essas dúvidas, vamos dizer, e tem maior segurança para não ser prejudicado. Sim, sim. Agora, o brasileiro tem olhado mais para dentro do nosso país, professor? Como é que está nesse sentido? Eu gostaria que estivesse mais, né? Eu gostaria que estivesse mais para o país, para a própria América Latina. Às vezes a gente está olhando com perspectivas mais longínquas e a gente tem um patrimônio regional valiosíssimo, riquíssimo, né? Agora, existem desafios também para o próprio brasileiro nas suas incursões aqui pelo país, em termos das condições de mobilidade, das condições de segurança, inclusive em termos de questões de saúde pública, né? Então... Alguns lugares ainda, então, são carentes, então, de infraestrutura,
Ainda deixa a desejar. Sim, o turismo é sempre desbravador de novas localidades, novos destinos, e ele efetivamente acontece. O desafio, eu acho que enquanto atividade econômica que pode propiciar um desenvolvimento socioeconômico e ambiental para o país, é justamente lidar com essa competição de mercados globais e você desenvolver destinos de forma competitiva, né? E para isso eu acho que é importante você ter aliados do setor privado com uma atuação, mas também a gente está vendo a carência que é você ter políticas públicas que ajudem a fomentar o setor, né? Como que está na prática, Francisco, Olha, na questão digo, né? do brasileiro setor, que busca... Eu digo o seguinte, que é um setor econômico, vamos dizer, super relevante, mas não tem a devida atenção do governo, entendeu? Quer dizer, só para fechar. Por outro lado, o que a gente está vendo esse ano? Todos os anos, nessa época de final de ano, férias de final de ano, nós tínhamos o volume de viagens internacionais era de 60%. E 40% era destinos domésticos. Esse ano nós estamos vendo o inverso. 40% é o internacional e 60% o doméstico. Isso que, vamos dizer, para nós, como brasileiros, E a que se deve essa mudança aí? Essa mudança é o seguinte, é a questão hoje, vamos dizer, do dólar, você tem um problema do dólar, e também, vamos dizer, hoje, vamos dizer, o brasileiro ele já aprendeu a programar as suas viagens. Então, o que ele está fazendo? Ele está mudando o destino. Vamos dizer, se ele está pretendendo fazer uma viagem internacional, ele está vendo que o custo é maior e tal, então ele continua planejando a sua viagem, só que para um roteiro, para um destino onde caiba no seu bolso. Na hora, então, de buscar esse destino, professor, começando aqui com as dicas, né, que nós vamos dar ao longo do programa, o que esse viajante deve levar em consideração, né, nessa questão custo-benefício aí? O que ele deve olhar? Eu acho que uma coisa que vem acontecendo bastante é a busca por experiências e não apenas em destinos, né? Isso é muito bom, né? Várias experiências estão nos destinos, mas às vezes a escolha do destino ele acaba acontecendo a partir de experiências que estão sendo desenvolvidas no seu imaginário, idealizadas e que você gera essa expectativa, né? Então, a gente tem uma diversidade histórica, geográfica, econômica, uma sociodiversidade, além da biodiversidade, e é uma conjugação, então, de possibilidades que o Brasil realmente tem para oferecer. E tantas opções, às vezes, fica difícil, né? Por onde começar. Esse é que é o grande problema. Por onde começar, mas eu acho isso ótimo. Eu acho que o que a gente tem que fazer, você tem que ter uma prateleira repleta de opções, entendeu? E deixar para o consumidor, vamos dizer, que ele tenha ele é que vai escolher, entendeu? Então, eu acho que é importante. Você, vamos dizer, tem um roteiro de Fernando de Noronha, um roteiro de Salvador, um roteiro de Fortaleza. Então, ele vai ver aquilo que é... Todos são... Quais são os destinos mais procurados? Olha, os destinos mais procurados nessa época agora, de final de ano, férias e tudo mais, são os roteiros do Nordeste. As capitais do Nordeste, sem sombra de dúvida, são as campeãs de audiência, né? Você veja por esse filme que você apresentou aí, Maceió, que é um roteiro fantástico e tudo mais. No vídeo aqui está passando, né, todo o litoral do Nordeste, está passando, tem imagens de Pantanal, bonito, tem, nossa... Então, vamos dizer, dentro do Brasil você tem as capitais do Nordeste. Você tem o Sul, nessa época você tem Natal Luz lá de Gramado. E Serras Gaúchas é um roteiro fantástico. E vai por aí afora, quer dizer, então você tem América do Sul, você tem Argentina, Punta del Este, Santiago. Então, temos nossos vizinhos todos também, todos os nossos vizinhos participam e recebem os nossos turistas, né? É uma pena que nós, vamos dizer, não tenhamos esse grande volume aqui de entrada no Brasil, né? Só para te dar um dado, a Embratur apresentou isso agora. Nós tivemos, eles estão prevendo 2.400.000 turistas entre dezembro e fevereiro de 2017. Quer dizer, um dado. Agora, se você ver, o ano de 2015 nós tivemos 6.500.000 turistas no Brasil. Se nós tivéssemos, vamos dizer, uma política correta e tudo mais, nós poderíamos ter isso 10 vezes mais, assim, com uma facilidade tremenda. Fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já.
Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre as opções de turismo no Brasil durante as festas de final de ano e as férias. Com a gente, Francisco Leme, vice-presidente administrativo da Associação Brasileira de Agências de Viagens, e Fernando Nogata Cani, professor de hotelaria e turismo do Senac São Paulo. Nós vamos ver mais uma opção de viagem. O Réveillon de Fortaleza já é um dos mais importantes do país. O cenário é de encher os olhos. As praias de Fortaleza são uma das principais riquezas naturais da cidade, onde o sol forte brilha quase o ano inteiro. Entre turistas, esse visual é o principal atrativo. Além de ser um lugar que tem as praias limpas, tem pessoas muito educadas, simpáticas e eu me sinto praticamente em casa aqui. Esse casal veio de Goiás comemorar 32 anos de casados em Fortaleza. A escolha foi exatamente pela beleza da cidade. Fortaleza é uma cidade muito linda. As praias, muito mais ainda, sem comentários. E, além de tudo, os preços são justos, a alegria total. Muito bom, Fortaleza, muito bom. Além das praias, nesse período de fim de ano, a capital cearense tem um outro atrativo que a cada ano ganha mais força. É a festa de Réveillon aqui da cidade, que vem se destacando cada vez mais no cenário nacional. Bem ali naquele local vai ser instalado o palco que vai receber bandas locais e nacionais para embalar cearenses e turistas numa celebração recheada de expectativas. Que tal encerrar 2016 com muita festa e assim, à beira do mar? Fortaleza já está aí consolidado como o segundo maior Réveillon do Brasil. A queima de fogos também chega até a ultrapassar o tempo do Rio de Janeiro. O termômetro do turismo, a rede hoteleira, está otimista quanto à vinda de pessoas de outros estados para a capital cearense. Fortaleza aparece nesse ranking entre as cidades mais visitadas. Existe, logicamente, a necessidade de mais treinamento, alguns hotéis contratam mais pessoas, mas, graças a Deus, existem alguns momentos durante o ano que a gente já passa por essa situação. Então, já estamos preparados para receber a quantidade de pessoas que vierem. Praia, sol, mar, povo hospitaleiro e diversão garantida. É difícil resistir a tantas qualidades. Isso tudo é possível encontrar em Fortaleza. Olha lá que beleza, Fortaleza então já tem o segundo maior Réveillon do país. Como que eles atingiram essa marca, professor? É como a gente havia mencionado, eu acho que essa parceria de natureza público-privada com a instituição de políticas públicas, políticas de Estado que perpassam mandatos, elas são importantes, né? Então, os principais países e destinos do mundo têm planejamentos estratégicos que vão muito além daquelas gestões de governos, né? E é necessário, então, você ter essa visão de futuro para que a sua capacidade receptiva ela tenha perenidade, né? Agora, tivemos aqui no nosso país a Copa do Mundo, tivemos a Olimpíada. O quanto esses eventos foram aproveitados como, de fato, aí para alavancar nosso turismo? Nós fizemos bem essa lição de casa, Francisco? Infelizmente, Andressa, nós não fizemos essa lição de casa. A Copa do Mundo, vamos dizer, o antes, o durante e o depois, sinceramente, não aproveitamos nada. Faltou, vamos dizer, uma promoção internacional desse grande evento, né, e isso nós perdemos. Em contrapartida, agora com a Rio 2016, nós já tivemos uma visibilidade um pouco maior, acredito até em questão de custo menor do que a Copa do Mundo, mas, por outro lado, falta para nós, vamos dizer, uma política, como o Fernando acabou de dizer, falta para nós uma política estratégica correta e tal, que nós, vamos dizer, podemos buscar, né? Esse é o grande problema desse país. Vamos colocar aqui nossos telespectadores na conversa. O Murilo Ferreira Martins, ele pergunta por que roteiros como no Nordeste acabam sendo muitas vezes mais caros que uma viagem internacional? Os brasileiros às vezes se perguntam isso mesmo, né, professor? Qual a explicação? Acho que existem essas questões de qual é o tempo de antecedência para a realização dessa viagem, que é um fator que influencia bastante no preço final, né? Então, quanto mais tempo de antecedência você faz o planejamento, procede reservas, procede cotações,
maiores são os benefícios em termos do sistema de mobilidade, de onde você mora até o seu destino, os fornecedores de hospedagens, enfim, tudo isso acaba ficando mais fácil. É importante lembrar que os destinos estão lá 365 dias no ano, então o grande problema é a gente administrar essa nossa disponibilidade de tempo livre e as melhores opções ao longo desse período do ano, né? Como eu falei, os brasileiros hoje já se programam para viajar de férias. É claro, quanto mais antecedência você puder comprar ou, vamos dizer, estudar o seu roteiro, melhor. Você vai pagar... Mas se não tivesse antecedência, se eu fizesse essa pesquisa agora, faz sentido isso que o Murilo está dizendo, assim? Olha, às vezes você ainda encontra algumas promoções. Vamos dizer, nós estamos vendo hoje promoções no mercado com dólar, vamos dizer, internacional. Para uma viagem internacional, você encontra com dólar abaixo de R$3. Então, tudo isso, vamos dizer, facilita, vamos dizer, você ainda encontra. Agora, é claro, a grande dica é quanto mais antecedência você puder comprar, melhor. E que cuidados tomar nesse momento, essa pessoa que deixou para a última hora, porque promoções também, milagre não existe, né, professor? Eu acho que... Do que desconfiar? A gente tem aí, infelizmente, um rol de às vezes, maus prestadores de serviços, no Procon, no Reclame Aqui. Acho que essa varredura são fontes importantes. Mas eu acho que tudo que sai muito do parâmetro daquela época para aquele mercado, ela precisa ser vista com mais atenção, né? Então, diversificar as fontes de informação, fazer essas comparações, porque quando realmente a diferença não é muito razoável, a gente precisa desconfiar. A gente tem que voltar naquele velho ditado, né? Quando a esmola é muito, o santo desconfia. Então, a gente, vamos dizer, tem que estar preocupado. Agora, o que a gente poderia, vamos dizer, dar um alerta para os consumidores é quando procurarem uma agência de viagem filiada à BAV, então você tem uma maior segurança, você tem toda aquela consultoria. Então, tudo isso, vamos dizer, eu acho que é importante o consumidor saber. E hoje, cada vez mais também, nós conseguimos aí ver recomendações de outros viajantes. É muito interessante isso também, né? As pessoas comentam, indicam, isso também pode ser levado em consideração. Isso efetivamente vem sendo considerado, né? Esse advento de uma internet mais interativa, a Web 2.0, a gente rumando já para novas gerações de internet, é um marco, né, dessa... revolução industrial, produtiva, né, de uma nova forma de consumir, onde esse componente de compartilhamento, seja dos pontos positivos ou das experiências ruins, ela acaba, de certa forma, influenciando na marca de um destino ou até mesmo na qualidade de um operador, de um prestador de serviço. Caliton Mota pergunta aqui, quais lugares cabem melhor no bolso do brasileiro? Sei que existem muitas opções, uma pergunta difícil assim, mas assim, sou cliente agora e quero papum, então, que algumas opções assim, entre tantas que, um custo-benefício muito bom. Né? Eu recomendaria, vamos dizer, numa época de férias de verão, as capitais do Nordeste, sem sombra de dúvida. Eu acho que vale a pena você, se quiser estender até Fernando de Noronha também, é um excelente destino, com uma infraestrutura fantástica. Quer dizer, então a minha dica seria essa ainda. E como economizar durante a viagem? Tem alguma dica nesse sentido? Já gastei com passagem, hospedagem e durante ali? O que eu posso ficar atento, professor? Eu acho que existem hoje recursos de mídias sociais e de aplicativos em mobiles que também conseguem dar esse parâmetro de boas opções de compra durante a própria viagem, né? Mas a gente tem os agentes de receptivo, a gente tem os recepcionistas, os concierges dos hotéis, dizer, interagir com a comunidade, conversar bastante, seja com prestadores de serviços, sejam com boas fontes de comunicação, são fundamentais para você ter essa escolha. Uma outra opção, pode dizer. Andressa, é o seguinte, também hoje nós, vamos dizer, com essa situação econômica, a facilidade de apresentar, hoje você tem, inclusive, alguns pacotes de viagem que a refeição já está incluída e você pode financiar. Então, você financia o pacote como um todo, passagem, hotel, os passeios e também a refeição. Quer dizer, então isso também traz uma vantagem para o nosso viajante. Sem dúvida. E os cruzeiros também, né? O que chama a atenção aqui nessa questão dos cruzeiros, que eu queria
colocar teve uma queda muito grande aí no número de navios também no nosso litoral, né? Tem aqui um dado dizendo que em 2012, a temporada de 2012, contava com 15 navios e neste ano são 7. O que aconteceu? A grande fuga vamos dizer, dos cruzeiros na costa brasileira é justamente a falta de infraestrutura, uma política governamental correta, quer dizer, uma legislação, inclusive trabalhista, porque esse pessoal, vamos dizer, os armadores, eles necessitam de pessoas para trabalharem nos navios. Mas, infelizmente, a nossa legislação ela é muito engessada. Então, tudo esse custo Brasil foi que afastou. O número de cruzeiros diminuiu por essa razão. Bom, para terminar aqui, eu vou dar uma notícia para quem ainda não fez as contas. 2017, ano que vem, nós teremos 9 feriados que poderão ser emendados aí. Então, quer dizer, é uma boa notícia para o turismo, né? E para quem pode folgar, ótima notícia. O que esperar aí, professor? Acho que pela questão cambial existe uma tendência a uma busca maior de destinos dentro do país. Dependendo dessa instabilidade econômica e política, talvez as tarifas das companhias também sejam um fator comprometedor ou limitador. Então, as viagens por via rodoviária vão ser predominantes, o que vai forçar o consumo de viagens de curta e média distância. E para terminar, Francisco, o que é uma antecedência boa que vale a pena aí? Olha, uma antecedência boa para pacotes e tudo mais, eu diria o seguinte, você com 90 dias seria 90 dias já dá muito, antes disso perfeito. Também já começa a fazer nós estamos diferença. Agora no final, já vai se programando para os feriados aí de Semana Santa, já vai se programando para feriados de julho, e assim sucessivamente. Eu acho que aí você vai encontrar, aliás, você vai conseguir minimizar o custo da sua viagem. Maravilha, obrigada por todas essas dicas e até uma próxima oportunidade. Ok, foi um prazer, muito obrigado. Muito obrigada pela sua companhia, boa tarde e um ótimo final de semana para você.